Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 14, versículo 4, o terceiro ponto, falando desses 144 mil comprados como primícias, vamos ver agora que a profecia de Isaías, ela se harmoniza com esses israelitas que se convertem durante a grande tribulação. A profecia de Isaías 60 se harmoniza com a revelação dos 144 mil. Após aprenderem o cântico celestial e ouvir Jesus prometendo o envio dos dons do Espírito Santo, os 144 mil poderão pregar em Jerusalém, poderão iniciar com a profecia de Isaías que se destina a Israel neste período da grande tribulação. Veja, vamos começar por Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Bom, essa é uma mensagem para Israel e para Jerusalém. A profecia anuncia a glória de Yahvé nascendo sobre Israel. Neste momento, os 144 mil darão prosseguimento à mensagem que aprenderam com as duas testemunhas. Essa profecia de Isaías se cumpre no momento que Israel receber Jesus Cristo como Salvador. Certamente os 144 mil usarão as profecias dos 7 tempos determinados e apontarão para a aproximação do Yom Kippur, o 6º tempo determinado, como o momento que Israel deve se apresentar e aceitar Jesus como Messias. Isaías prossegue, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti Yahvé virá surgindo, e a glória se verá sobre ti. Bom, o que simboliza essas trevas cobrirem a terra e a escuridão os povos? É a grande tribulação, porque a humanidade está enganada, sempre lembrando que grande tribulação se caracteriza por engano, o engano do dragão, o engano da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. O comentário prossegue. Os 144 mil esclarecerão o significado das palavras de Isaías. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Significa adorar a imagem da besta e seguir o anticristo. Ou seja, essa profecia de Isaías, os 144 mil vão usar para esclarecer o restante dos israelitas. A grande tribulação é um período de trevas, porque a humanidade estará adorando a besta e o dragão. A mensagem dos 144 mil se opõe à mensagem do anticristo e do falso profeta, que fazem sinais para enganar os habitantes da terra e enganar os israelitas, para que estes retomem a aliança rompida. Mas Israel não será mais enganado. Ou seja, depois que Israel rompe a aliança, eles não voltarão mais atrás. Aqui é um período que eles precisam agora reconhecer Jesus. Mas eles já reconheceram que esse homem que eles tinham feito aliança, na verdade, é um falso Messias. Isaías prossegue anunciando a mensagem dos 144 mil aos israelitas para levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Isaías 61, vimos Isaías capítulo 60, vai numa sequência, ok? Em capítulo 61, versículo 1, ele diz: o Espírito de Adonai Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. É claro que a igreja também faz isso. Jesus também, ele pregou. E durante a grande tribulação, quem pregará essa mensagem de Isaías? Os 144 mil. Eles recebem a ordem do Cordeiro e anunciam que o Espírito de Adonai Yahvé está sobre eles, com a finalidade de libertá-los do cativeiro do engano que eles herdaram dos seus pais quando rejeitaram Jesus Cristo como Salvador.
Bom, João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. Uma das coisas que o espírito do anticristo fez foi enganar os israelitas para eles não aceitarem Jesus como Messias. E continuará esse engano até a grande tribulação. O versículo 2 prossegue: apregoar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa é uma palavra de recuperação espiritual da nação de Israel. Os 144 mil apregoarão o cumprimento de todos os simbolismos do ano aceitável de Yahvé. Se cumprirão quando eles aceitarem Jesus como Salvador. O ano aceitável de Yahvé era um momento também que todas as dívidas eram perdoadas. Então a dívida que Israel tem com Deus será perdoada também. Isaías prossegue na sua profecia, agora no capítulo 61, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação de Yahvé, para que ele seja glorificado. Aqueles que receberam a visita do Cordeiro no Monte Sião anunciam o amor do Cordeiro por Sião. Agora, prosseguindo na profecia de Isaías, capítulo 62. Quando você lê até o capítulo 65, claramente é uma sequência. E no capítulo 65 eles já entram no milênio, quando todos os pecados são perdoados, todos os pecados são esquecidos. Isaías 62, versículo 1 diz: por amor de Sião me não calarei. Observe que eles estão no Monte Sião. E a profecia de Isaías está dizendo: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Ou seja, Deus está dizendo que não vai se calar, está dizendo que Israel não ficará sem testemunha. Hoje, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, ela pode testemunhar para Israel. Mas uma das coisas que ela tem que fazer é mostrar e argumentar e deixar claro que aquela instituição que perseguiu os israelitas nunca foi igreja de Jesus. Inclusive, aquela instituição perseguia a igreja de Jesus, porque os israelitas hoje eles têm uma aversão ao cristianismo. E também porque eles olham para a igreja católica e para a sua idolatria, e dizendo que Israel não pode aceitar a imagem de escultura, e a igreja católica aceita. As nações que estarão aliadas ao anticristo verão a glória que virá sobre Israel, e Yahvé a nomeará com um nome glorioso. Isaías 62, versículo 2 diz: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Yahvé nomeará. Ou seja, Jerusalém, Israel, será chamado por um novo nome. Isaías 62 prossegue nos versículos 3 e 4. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. E nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beluá, porque o Senhor se agrada de ti, com a tua terra o Senhor se casará. Bom, então esse momento aqui está falando exatamente, a profecia de Isaías está falando exatamente desse período que Israel se converte, e eles não serão mais chamados, ou como desolados, ou qualquer coisa parecida. Hoje Israel, eles são feitas piadas em relação a Israel, em relação ao seu sofrimento, ok?
O termo, por exemplo, Efizibá, significa meu deleite está nela. Esse é o significado, né, de Mefizibá. Então Israel deixará de ser chamado como desamparada, tá certo? E será chamada de Mefizibá. Então essa profecia, ela está se cumprindo perfeitamente nesse momento dos 144 mil, tá ok? Bom, além de Mefizibá, ela é chamada também de Beulá, que significa casada. Hoje Israel é desamparada, né? Mas ela é chamada desamparada ou assolada. Mas nesse momento ela será chamada de meu deleite está nela, ou então de casada e não de desamparada. Ela foi desamparada porque ela infelizmente se envolveu na idolatria e acabou sendo levada cativa para a Babilônia. Então ficou conhecida como desamparada. Os 144 mil serão colocados como guardas, que não se calarão, mas clamarão toda a noite para que Yahvé restaure a glória da nação. Isaías 62, versículo 6 diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção de Yahvé, não haja silêncio em vós. Esse texto aqui, ele se cumpre quando? É só você observar a sequência, né, do que ocorre em Isaías até o capítulo 65, quando fala de Israel já durante o milênio servindo a Deus. Essa profecia de Isaías 62 aqui se cumpre perfeitamente nesse momento. Nós vimos que Isaías profetizou que as trevas cobriram os povos, né? Porque o engano do anticristo cobriram os povos. E esses homens, eles estarão nesses 3 anos e meio pregando incessantemente a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, e eles erraram em não recebê-lo como Messias.